Hoje vamos contar a história completa de Brigitte Bardot, a francesa que personificou a liberdade sexual, se tornou um dos maiores ícones do século XX. Abandonou tudo no auge da fama e passou as últimas décadas lutando por animais enquanto se tornava uma figura cada vez mais polêmica. Esta é a história de uma mulher que viveu intensamente e morreu aos 91 anos, deixando um legado complexo e contraditório. Nossa história começa em Paris, em 28 de setembro de 1934, quando nasce Brigitte Anne-Marie Bardot. Ela e a irmã Marie-Jeanne cresceram em um apartamento luxuoso no bairro mais nobre da cidade. O pai, Louis Bardot, era um industrial próspero, e a mãe, Anne-Marie Mussel, uma ex-bailarina frustrada que nunca conseguiu realizar seu sonho artístico. Aquela frustração seria projetada nas filhas, especialmente em Brigitte. A educação era rigorosa, católica e severa. Os pais exigiam altos padrões, e as amizades das meninas eram rigorosamente policiadas. Quando quebravam algo, eram chicoteadas como punição. Brigitte mais tarde lembraria: fui criada por pais de direita, de uma burguesia austera, que me deram uma educação católica bastante rigorosa. Eu conhecia o chicote. Com as tropas alemãs ocupando Paris durante a Segunda Guerra Mundial, Brigitte passava-se a maior parte do tempo em casa, dançando ao som de discos. Sua mãe incentivou esse interesse e a matriculou em aulas de balé desde os 7 anos. Seu professor no Conservatório de Paris a descreveu como uma aluna excepcional, e ela passou a ganhar prêmios. Mas Brigitte achava-se a vida claustrofóbica. Aos 15 anos, ela recordaria mais tarde, buscava algo, talvez uma realização pessoal. Uma amiga da família a convenceu a posar para a capa da revista Elle, a principal revista feminina da França. As fotos causaram furor. Na época, mulheres elegantes usavam cabelos curtos, combinavam cuidadosamente seus acessórios, usavam jaquetas sob medida. Já os cabelos de Brigitte caíam sobre os ombros. Com o corpo esguio e atlético de bailarina, ela não se parecia em nada com suas colegas modelos. Retratada com trajes jovens e modernos, tornou-se a personificação de um novo estilo jovem e despojado. Aos 16 anos, ela se tornou a garota mais famosa de Paris. Suas fotos chamaram a atenção do diretor de cinema, Marc Allegret, que instruiu seu assistente Roger Vadim a encontrá-la. Os testes de tela não foram bem-sucedidos, mas Vadim, que era 6 anos mais velho, a acolheu, primeiro como sua protegida e depois como sua noiva. Eles começaram um intenso romance, mas quando os pais de Bardot descobriram, ameaçaram mandá-la para a Inglaterra. Em retaliação, Brigitte tentou tirar a própria vida, mas foi descoberta e impedida a tempo. Ela estava apaixonada. Vadim parecia para ela um lobo selvagem. Ele olhou para mim, me assustou, me atraiu, e eu não sabia mais onde estava, explicou. Sob tanta pressão, seus pais cederam, mas proibiram o casal de se casar até Brigitte completar 18 anos. Assim que esse marco foi ultrapassado, em dezembro de 1952, o casal caminhou até o altar na igreja de Passy, em Paris. Vadim vendeu as fotos do casamento para a revista Paris Match. Estava começando a transformar Bardot na estrela que ele acreditava que ela poderia ser. Brigitte estreou no cinema em 1952, com pequenos papéis, mas até 1956 era famosa principalmente por posar de biquíni, uma roupa então proibida na Espanha, Itália e grande parte da América por estar no limite da decência e por popularizar um penteado colmeia. Em 1953, apareceu de biquíni no Festival de Cannes, causando escândalo. Depois veio o cabelo descolorido loiro platinado e a parte que a tornou uma estrela. Em 1956, o filme de estreia de Vadim como diretor, E Deus Criou a Mulher, estreou em Paris. A obra não conseguiu obter lucro na França, mas causou alvoroço nos Estados Unidos. Em um país acostumado com Doris Day e suas comédias românticas inocentes, Bardot foi uma sensação. Sua personagem persegue seus apetites sexuais sem vergonha, como os homens. Ela dança descalça em transe, com a pele brilhando de suor, de cabelo solto. O filme foi proibido em alguns estados americanos e os jornais denunciaram sua depravação. Para o público, Bardot tornou-se indistinguível da personagem que interpretou. A revista Paris Match a classificou como imoral da cabeça aos pés. A existencialista Simone de Beauvoir
a aclamou como um ícone da liberdade absoluta, elevando Brigitte ao status de filosofia. E quando Bardot se envolveu com seu colega de elenco, Jean-Louis Trintignant, durante as filmagens, sua imagem de libertina devassa tornou-se incontornável. Ela se divorciou de Vadim em 1957, que reagiu como só um francês poderia. Eu prefiro ter esse tipo de esposa, sabendo que ela é infiel, em vez de possuir uma mulher que simplesmente me amou e mais ninguém. Ele passou a trabalhar com Bardot novamente, e depois morou com Catherine Deneuve e se casou com Jane Fonda. Em 1959, Brigitte casou-se com o ator Jacques Charrier, com quem estrelou Babette vai à guerra. O casal teve um filho, Nicolas Jacques, nascido em 11 de janeiro de 1960, mas Bardot se ressentia profundamente da gravidez. Repetidamente deu socos no estômago tentando provocar um aborto e implorou morfina a um médico. Olhei para minha barriga lisa e esbelta no espelho como uma querida amiga sobre quem eu estava prestes a fechar a tampa de um caixão. Ela lembrou em sua autobiografia de 1996, Initialis, bebê. Após o divórcio em 1962, Nicolas não viu sua mãe por décadas. Charrier ficou com a guarda e a criança foi criada principalmente pelos avós paternos. Quando o livro foi publicado, Nicolas e o pai processaram Bardot por invasão de privacidade. Um tribunal de Paris a condenou a pagar cerca de R$ 200 mil em multas. No livro, ela havia escrito que teria preferido dar à luz um cachorrinho e comparou a gravidez com um tumor crescendo de mim. Nicolas hoje tem 65 anos, vive na Noruega, tem 2 filhas e mantém distância da mãe famosa. Brigitte era agora a atriz mais bem paga da França. Alguns sugeriam que ela era mais valiosa em termos de comércio exterior do que a indústria automobilística do país. Mas ela queria ser levada a sério como atriz. Não tive muita chance de atuar, reclamou. Na maioria das vezes tive que me despir. Ela começou a atrair a atenção dos cineastas mais respeitados da Europa, ganhando elogios da crítica no poderoso drama New Wave de Jean-Luc Godard, Le Mépris, O Desprezo, em 1963. Fez A Verdade em 1960 com Henri-Georges Clouzot. Vida Privada em 1962 com Louis Malle e Viva Maria em 1965 com Jeanne Moreau. Um terceiro casamento, em 1966, com o playboy alemão milionário Günther Sachs, durou apenas 3 anos. Paralelamente, ela gravou dezenas de discos ao lado de Serge Gainsbourg e Sacha Distel, acrescentando ambos à sua lista de conquistas. Com Gainsbourg, gravou o atrevido Je t'aime, moi non plus, em 1967, embora tenha implorado que ele não o lançasse. Um ano depois, ele regravou com Jane Birkin e tornou-se um grande sucesso europeu. Em 1964, buscando escapar do assédio constante dos paparazzi, Brigitte viajou para o Brasil com o produtor marroquino Bob Zaguri. Após desembarcar no Rio de Janeiro, seguiu para Armação dos Búzios, então um vilarejo de pescadores sem infraestrutura. Encantada com o isolamento, permaneceu no local por cerca de 3 meses e retornou no fim do mesmo ano. Brigitte descreveu a experiência como um período de vida simples, longe dos holofotes. Sua passagem transformou Búzios em destino turístico internacional, a Saint-Tropez brasileira. A cidade criou a Orla Bardot e instalou uma estátua da atriz. Ela guardou o Brasil no coração para sempre. Em 2014, escreveu: "Foi nesta pequena cidade perdida e desconhecida que eu fui mais feliz. Não tinha nada, nem mesmo eletricidade, mas paisagens sublimes e selvagens e praias desertas, praias de sonho." Caetano Veloso a imortalizou em Alegria, Alegria. Em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. Depois de quase 50 filmes, Brigitte anunciou que estava se aposentando em 1973, aos 38 anos, para dedicar sua vida ao bem-estar animal. Seu último filme foi Se Dom Juan Fosse Mulher, de Vadim, onde protagonizou uma cena de sexo lésbico com Jane Birkin. "Dei minha beleza e minha juventude aos homens", disse. "Vou dar minha sabedoria e experiência aos animais." Ela arrecadou milhões de francos leiloando suas joias e memorabilia cinematográfica. Hipotecou sua casa La Madrague, em Saint-Tropez,
Vendeu até seu vestido de noiva e bijuterias compradas no Brasil. Em 1986, estabeleceu a Fundação Brigitte Bardot. Fez campanha contra o abate de focas no Canadá, touradas na Espanha, consumo de carne de cavalo, uso de animais em testes laboratoriais, extermínio de cães na Romênia. Tornou-se vegetariana e gastou sua fortuna rescatando animais. Em 1992, casou-se pela quarta vez com Bernard Dormal, ex-conselheiro da Frente Nacional de Extrema-Direita. Os últimos anos foram marcados por polêmicas. Entre 1997 e 2008, a justiça francesa a multou 6 vezes por incitação ao ódio racial. Em 1999, escreveu que sua terra natal é invadida por uma superpopulação de estrangeiros, especialmente muçulmanos, o que rendeu multa pesada. Criticou casamentos interraciais, fez comentários homofóbicos e islamofóbicos. Em 2008, o promotor declarou que estava cansado de acusá-la. Em 2021, foi condenada por insultos racistas contra moradores da Ilha de Reunião. Expressou apoio a Marine Le Pen, chamando-a de a Joana d'Arc do século XXI. Vivia reclusa em Saint-Tropez, sem celular nem computador, cercada apenas de animais. Em julho de 2023, sofreu crise respiratória durante uma onda de calor. Em outubro de 2024, foi hospitalizada em Toulon para uma cirurgia devido a doença grave. Passou 3 semanas internada antes de voltar para casa. Na manhã de 28 de dezembro de 2025, por volta das 5h50, Brigitte Bardot morreu aos 91 anos em sua casa em Saint-Tropez, ao lado do marido Bernard. Segundo seu porta-voz Bruno Jacquelin, ele podia ouvi-la respirando normalmente às 5h50. Às 5h55, Brigitte sussurrou sua pequena palavra de amor para ele. Piou, piou. Sua forma carinhosa de dizer te amo. E foi isso. A causa exata da morte não foi divulgada. O presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou. Seus filmes, sua voz, sua fama deslumbrante, suas tristezas, sua generosa paixão pelos animais, seu rosto tornaram a atriz numa vida de liberdade, uma existência francesa, um brilho universal. Deixou seu marido, seu filho Nicolas, 2 netas e uma bisneta. Deixou também um patrimônio mínimo, pois havia doado quase tudo aos animais. A história de Brigitte Bardot é contraditória como a própria vida. Ela foi símbolo de liberdade sexual e feminina, mas rejeitou a maternidade com amargura. Revolucionou o cinema e a moda, mas abandonou tudo no auge. Dedicou décadas aos animais com generosidade genuína, mas foi condenada por discursos de ódio. Foi Marianne, o rosto da liberdade francesa, mas apoiou a extrema-direita. Mas talvez seja exatamente essa complexidade que a torna tão fascinante. Brigitte Bardot não pediu desculpas, não se conformou, viveu como quis. E isso para o bem e para o mal é liberdade. Se esta história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe nos comentários. Você se lembra de Brigitte Bardot? Assistiu algum filme dela? Conhecia sua história completa? Até o próximo vídeo!